Fala família vascaína, muito bem-vindos. Fim de papo, Fluminense 2, Vasco 1. Mais um vexame do Vasco, né? Primeira derrota aí no Campeonato Carioca com uma atuação ridícula, lastimável, triste de se ver. O Vasco que abriu o marcador com o Verratti aos 2 minutos e depois que tomou a virada com o gol do Thiago Silva de cabeça, falha da defesa, depois com o gol do Cano, o Vasco não teve forças, né, para pelo menos empatar como empatou no jogo contra o Volta Redonda. No meu ver, essa partida ainda foi pior, né? No meu ver, essa partida ainda foi pior do que a partida contra o Volta Redonda, porque eu achei o time na outra partida que o Vasco conseguiu um empate no final um pouquinho mais organizado, mas nessa, cara, partida terrível. O torcedor do Vasco é um herói, porque, cara, consegui ver um jogo desse até o final. Eu tava cansado de ver o jogo, cara, cansado mesmo, doido para acabar essa partida. Achei que o resultado poderia ter sido pior. Não sei como que o Fluminense não conseguiu fazer mais gols. E, cara, o Fluminense mais inteiro, fisicamente, melhor postado em campo, mais organizado e distribuindo a bola melhor. E o Vasco mal no ataque, não, mal no meio de campo, mal no ataque também, porque a bola não chegava lá, mal na defesa. Cara, muitos erros de passes, mas muito erro de passe mesmo. O Vasco não conseguia tocar ali 3, 4 vezes, trocar 3, 4 passes que errava, né? Conseguia só parar o Fluminense muitas das vezes com falta. Vocês podem ver aí depois na estatística, acredito que as faltas que o Vasco fez foi muito maior do que a do Fluminense, e que os cartões que o Vasco tomou foi uma quantidade muito maior também. Então, cara, uma atuação, cara, para mim é a pior desse ano, tá? Como eu falei, o Vasco só jogou até meter o primeiro gol. Depois que o Fluminense virou, o Vasco muito esporadicamente e desorganizado chegava no campo do Fluminense. Depois o Coutinho saiu, né, sentindo, o pai entrou. Não achei que mudou tanta coisa, cara, porque foi o modo geral que o Vasco estava mal, né? Lucas Oliveira errando passe, Hugo Moura errando passe, Jair muito mal. Caramba, cara, o time todo muito. O Piton mal também, novamente. A jogada do cruzamento para a área do Piton tá manjada. E o time do Vasco, cara, estranho, né? Eu fico até pensando, pô, será que o salário dos caras estão em dia, cara? Porque é muito estranha a partida que o Vasco fez. A gente sabe que o Vasco não tem esse time todo, né? Mas, cara, eu acho que atuação muito. Cara, é até difícil de achar o termo para usar. Triste, né, cara? Triste. É triste de ver, dá tristeza no coração da gente ver uma partida que o Vasco faz dessa, né? Onde o Fluminense, pra mim, cara, tanto fisicamente quanto no futebol apresentado ali, cara, engoliu o Vasco, né? O Fluminense, que é um time que estava praticamente eliminado das semifinais, né? Agora reacende ali as chances e a gente fica sem entender. A gente que é torcedor, que não está dentro do clube, né, direto para poder ver o que está acontecendo, a gente fica com dúvidas, né? Será que é pagamento atrasado? Será que está acontecendo alguma coisa que a gente não sabe? Porque no meu ver não é normal, cara. O time do Vasco não é essas coisas, não é? Mas pô, foi uma participação, não, uma atuação muito assim fora de uma normalidade, entendeu? A gente sabe que o time não é ótimo, mas, cara, é inadmissível, uma vergonha. Foi vergonhosa a atuação do Vasco nessa partida. Então, como eu falei, o Vasco desorganizado em campo, não conseguia, né, funcionar, os jogadores de criação e a bola chegar com mais qualidade no campo de ataque, time todo mal. E infelizmente isso aí não tem muito o que estar falando. Partida ridícula, triste, medonha do Vasco no Mané Garrincha. A gente lamenta aí, cara, pelos torcedores, né, que ficaram lá de 9h30 até 11h30 da noite para ver esse jogo e vão embora, cara, com esse sentimento ruim. Acho que quando o time perde, mas joga de igual para igual, já é chato. Imagina com uma atuação dessa, né? Então, cara, muita reflexão nesse momento, né? Esse futebol que o Vasco vai apresentar nessa temporada, porque se for, vai ser complicado esse ano. A defesa, né? Já dando
dor de cabeça pra gente, né? Preocupando, né? Lucas Oliveira com o João Vitor. E o resto do time não funcionou. Foi o time todo mal. E a gente já liga o alerta, porque vai ser complicado se o time continuar com essa postura, né, cara? Aparentemente no início da partida estava com a postura até boa, mas depois o time ficou entregue de uma forma que, como eu falei, é anormal. É difícil de explicar por que os jogadores atuaram desse jeito, né? Mesmo com as deficiências que o Vasco tem no elenco ainda, porque não tem jogadores de ponta, né? Ainda assim o time foi todo mal. Então, cara, complicado, é chato, triste de ver, né? Como eu falei, tava doido para a partida acabar logo, porque eu não sei como que o Fluminense não meteu mais gols no Vasco. Então é isso, família. A gente fica chateado. Fim de papo, Fluminense 2, Vasco 1, Vasco abre o placar com o Verratti. Fluminense mete o gol com o Thiago Silva de cabeça, que eu achei que estava um pouquinho na frente. Não sei porque que não traçou a linha do VAR para a gente ver. Não justificando o resultado. Depois o gol do Cano, com chute de fora da área que a bola desviou. E o Vasco totalmente entregue aí, sem organização no segundo tempo, sem criatividade nenhuma no meio de campo, a defesa falhando, o time todo, num modo geral ali, praticamente o time todo errando passes. E o resumo da partida é isso aí, ó. Mais uma vergonha do Vasco no Campeonato Carioca, né? Primeiro jogo pífio foi contra o Volta Redonda, e agora, para mim, sem sombra de dúvida, essa partida foi muito pior do que a outra, até porque o Vasco não conseguiu empate, e naquela partida o time estava um pouquinho mais organizado, e nessa não. Depois que o Vasco tomou a virada, o time acabou, e o time já vinha sofrendo, né? O Fluminense já mostrou que mesmo tomando o gol, primeiro gol, o Fluminense estava querendo o jogo, estava indo para dentro do Vasco e martelou até que conseguiu empatar e virar o jogo. Então, parece que faltou força de vontade também dos jogadores do Vasco, não sei porquê. Aí eu não sei dizer se é físico ou se foi falta de vontade, cara. Às vezes o jogador está desmotivado, não posso falar por jogador nenhum, mas parece que faltou aquela vontade, aquela gana de jogar futebol. Não sei por que aconteceu isso, mas enfim, foi uma partida patética. Valeu? Ficando por aqui, família, grande abraço, fiquem com Deus. Tamo junto, me chamo Diogo e esse canal se chama VDM Vasco. Notícia, novidade, informação, tudo que acontece no Gigante da Colina vocês encontram aqui, e é só se inscrever no canal, ativar o sininho, ficar até o final do vídeo, compartilhar o vídeo para todo mundo, para ajudar a gente, tá? E deixe o seu joinha, que é muito importante. Boa noite, fiquem com Deus, noite chata, né? Depois desse vexame aí do Vasco, grande abraço, aqui é Vasco.